Olá, amigos, paz de Cristo, boa noite, Shalom Adonai. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Graças a Deus. Vamos entrando e participando. Mais uma noite especial. Mais uma noite abençoada por Deus. Tenho certeza que Deus reservou e preparou para cada um de nós uma palavra abençoada, uma palavra rema, uma palavra de vitória. Convide outras pessoas para poder participar. Hoje é a segunda noite, a nossa segunda aula. E estaremos falando sobre tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica? Vamos participando. Convide mais pelo menos 10 pessoas para poder participar. Você vai ser canal de Deus agora, vai ser boca de Deus, vai ser instrumento de Deus. E Deus tem uma palavra para nossas vidas. Deus é bom para todo sempre. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus abençoe Norma Rodrigues. Deus abençoe a sua vida. Tiago Lopes, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos participando. Vamos compartilhando. Deus tem uma palavra para nossas vidas. Mais um dia dentro dessa quarentena, mais um dia de vitória. Nós podemos dizer que a vitória é nossa e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus. Ontem estivemos aqui falando, ministrando a palavra de Deus e hoje vamos continuar a nossa segunda aula. E hoje Deus tem reservado algo assim muito especial para nossas vidas. Eu creio, em nome de Jesus, que o melhor de Deus ainda está por vir. Se você crer, então você pode ser agora bênção para outras pessoas, para que possa participar também da nossa live, na nossa conferência de tipologia bíblica, tipos, figuras e alegorias. Kleber, Deus abençoe a sua vida. Vamos compartilhando, vamos participando. Hoje Deus tem algo assim muito especial, assim como a noite de ontem e durante os dias também, durante todo o dia, tem sempre alguém falando acerca da palavra de Deus. São os profetas de Deus, são os missionários de Deus. E Deus tem usado a todos nossos queridos e estimados amigos que têm sido porta-voz da palavra do Senhor. Cislene, Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos, meus amados irmãos, compartilhar em nome de Jesus. Salmo 119, verso de número 18, texto que nós temos aqui, um texto como base para poder falar durante esses dias. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Palavra de Deus é algo assim espetacular, extraordinário, impactante
A palavra de Deus é viva e eficaz, conforme diz aos Hebreus, capítulo 4. É viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Palavra viva e poderosa. Marcos, Flávio, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos seguindo, estamos falando sobre símbolos. Os símbolos que na Bíblia Sagrada, de acordo com o texto bíblico, de acordo com a passagem bíblica, nós estaremos observando assim dentro de um texto e vai fazer alguma diferença, trazer alguma interpretação de acordo com o texto bíblico. Então é fundamental estudar a tipologia bíblica, porque estará nos dando assim essa orientação mais precisa e uma interpretação também mais precisa daquele texto. É importante por quê? Porque de acordo com o texto e todo aquele contexto, aquela palavra que está inserida naquele texto bíblico, ela pode variar a sua interpretação, ela pode trazer assim algo diferente. Vamos ver, por exemplo, algumas, e ontem já falamos aqui, né? Falamos sobre a última, foi sobre o fogo. O fogo é importante, o fogo é indispensável para a nossa vida, o fogo aquece, o fogo ilumina. Márcia, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos entrando, vamos compartilhando aí. Chama mais 10, em nome de Jesus. Deus tem bênção para nossas vidas. O fogo aquece. Homens e mulheres na Bíblia Sagrada tiveram experiência com fogo, o Deus de fogo. Fogo de Deus que consome o pecado. Fogo de Deus que destrói o pecado. Fogo de Deus, o fogo que vem do alto. Elias, ele foi levado em uma carruagem de fogo. Foi tomado em uma carruagem de fogo. Em Atos capítulo 2, esse texto aí é bastante conhecido também, que diz a Bíblia, a partir do verso 1, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, foi repartida línguas como que de fogo. Foi repartida línguas como que. Não era fogo, como que. Fogo. Parecia igual fogo. Sendo fogo poderoso, as línguas que foram repartidas era como fogo. É uma expressão tipológica. Aqui nós temos vários símbolos também, nessa passagem bíblica, do Espírito Santo de Deus. Então, o fogo é um dos símbolos, assim como o azeite, o penhor, a água, são símbolos, o azeite, são símbolos do Espírito Santo de Deus. Isto dentro das características de cada um dessas palavras está prefigurando a pessoa da Santíssima Trindade, do Espírito Santo de Deus. Minha esposa também está sintonizada aí, orando, intercedendo, é bênção pura do céu. A palavra mundo na Bíblia. A palavra mundo na Bíblia também, ela tem as suas raízes. No grego, a palavra mundo, ela se divide em 4 palavras no grego. Mas eu quero falar apenas sobre algo aqui que me chama muita atenção. São dois tipos que nós podemos aqui considerar na palavra mundo. Primeiro, mundo como humanidade. Vamos observar, por exemplo, 2 textos aqui que você poderá ver depois na sua Bíblia. Uma é o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo. Quando se fala Deus amou o mundo, aí você observa que está registrado em 1 de João, no capítulo 2 e o verso 15. Observe, não ameis o mundo e nem as coisas que o mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus abençoe, Luiz. Deus abençoe lá do Paraguai. Deus abençoe. Já estou conhecendo aí a turma. Essa palavra aqui, tanto no texto de João 3,16 e 1 de João 2,15, é a mesma palavra. Mas já percebeu que o sentido, ela muda totalmente assim dentro de um contexto? A própria palavra, sendo a mesma, ela vai mudar dentro do contexto. A exemplo, João 3,16 está se referindo à humanidade. Não ameis o mundo, não ameis a humanidade.
está se referindo aqui sobre esse sistema, sobre o sistema. Quando eu falo João 3,16, porque Deus amou o mundo. Perdão, tá? Porque Deus amou o mundo. Fala sobre aí o sistema. Aí quando fala sobre não ameis o mundo, a diferença aí está se referindo exatamente sobre o que nós vivemos hoje. Durante esse período de pandemia, estamos observando de que a humanidade ela vai de mal a pior. E nós estamos aqui para poder seguir e servir ao Cristo, aquele que domina sobre todos e domina sobre tudo. A palavra vento me chama a atenção porque vento ele é poderoso, ele é impetuoso. Márcia, Deus abençoe a sua vida em Cristo. Deus abençoe Luiz, em nome de Jesus. A palavra vento é poderosa, é impetuosa, mas a palavra vento também me traz aqui algo assim muito espetacular na sua interpretação, na sua linha de interpretação. Por exemplo, a palavra vento, por ser poderoso, veemente, vento é o ar em movimento. Em Êxodo, no capítulo 14, o verso de número 21, eu separei esse texto e eu achei muito assim interessante. É a passagem bíblica que muitos já conhecem, quando Deus falou a Moisés. Então disse, capítulo de número 14, verso de número 15, então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus falou para Moisés, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Lá no verso 21, diz assim a Bíblia, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento. E o Senhor fez-se retirar o mar em um forte vento. Que vento é esse? Vento oriental. Toda aquela noite, e fez o mar, e fez do mar terra seca. Deus enviou um vento, e foi um vento diferenciado, um vento oriental. O vento oriental soprou no mar, as águas se abriram, aqui foi o Mar Vermelho, as águas se abriram, e o texto diz que a terra ela ficou seca. Deus secou por onde o vento passou, abrindo as águas, a terra ficou seca. Isso é o poder de Deus, a manifestação de Deus através do sopro da sua boca. Há outro texto também que quero chamar a atenção de todos, que está registrado em Ezequiel, no capítulo de número 37, e o verso de número 9. Ezequiel 37, verso de número 9. Aqui fala já sobre 4 tipos, ou 4 cantos de vento, quando o vento é soprado. Ezequiel 37, verso de número 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dizem ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes montes, para que viva. Vem dos 4 cantos, dá até mensagem isso aqui, é o sopro de Deus sobre os 4 cantos, soprando sobre os 4 cantos da terra, de norte a sul, de leste a oeste. Os 4 ventos, quando sopra, nos 4 cantos, aí o vento sopra, vai até o oriente, vai até o ocidente, vai até o norte e vai até o sul, que são os 4 pontos cardeais. E qual o significado disso? É interessante, é só observar no texto e todo o seu contexto, você vai perceber.
Quando o vento sopra, sendo ele oriental, é devastação. Devastação. Deus está devastando. Quando o vento sopra oriental, é livramento de Deus. Deus está livrando. Quando o vento sopra ao norte, é frieza. Frieza. A brisa fria de Deus. Quando o vento sopra ao sul, ele traz calma, tranquilidade. Que esses 4 ventos soprem sobre a nação, sobre o Brasil. Primeiro, devastando tudo aquilo que é pandemia, devastando toda a horte infernal do adversário. Deus abençoe Cássia, Deus abençoe Rita, em nome de Jesus. Devastando, que o vento de Deus sopre, o vento oriental sopre, que o vento de Deus sopre, trazendo o vento ocidental, que é livramento, que Deus venha livrar a nossa alma, que Deus venha livrar as nossas vidas, que Deus venha livrar a nossa família. Que o vento de Deus sopre, trazendo frieza. Sabe o que é isso aqui? Frieza é trazendo um clima e um ambiente, um clima abençoado. Porque a frieza, quando o vento sopra, ele vai tirar todo o afago, toda caloria, porque ele vem trazendo uma temperatura mais equilibrada. O quarto vento, quando é soprado, ele traz calma, a calmaria, a tranquilidade, a paz desejada. Quando o vento fala sobre livramento, soprando o vento ocidental, lá nas pragas do Egito, quando a Bíblia fala sobre a praga dos gafanhotos, esse vento foi soprado, o vento do livramento soprou e as pragas dos gafanhotos foi para longe, caindo então em um precipício e destruindo essa praga. Que esse vento venha soprar no Brasil, venha soprar no mundo, o vento ocidental, trazendo livramento de Deus para nossas vidas, trazendo livramento de Deus para a nossa casa e para a nossa família. Uma outra palavra também quero trazer aqui, isso mostrando dentro dos textos bíblicos, é a palavra fermento. Fermento no sentido bíblico, de acordo aí com a interpretação bíblica, fermento pode ser interpretado como no sentido maldade, mistura, influência contra a santidade de Deus, falsidade. Fermento, ele pode significar também falsidade. Uma massa, ela pode ser bolorenta, com fermento. Os pães da presença, os pães da face, quando era colocado diante da mesa da presença, no lugar santo, então ali havia a mesa, mas havia os pães, que eram 12 pães, sem fermento. O povo de Deus não pode ter fermento. É por isso que o texto em Salmos 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. É mistura, não pode ter muita mistura. Agora nós temos também na Bíblia Sagrada, que são os personagens, que são os personagens que representam, tipificam a pessoa de Cristo. A Bíblia Sagrada conta várias histórias, e todas as histórias aí, sempre um personagem se destaca. Quando a Bíblia fala sobre um personagem, se você analisar a vida desse personagem, a sua característica, a sua forma de se identificar, então a identificação desse personagem leva exatamente a uma figura, aquilo que é real, aquilo que é antítipo. Tipo
são coisas materiais. Tipos são coisas terrenas. E antítipos são coisas celestiais. Aquilo que é divino, aquilo que é celestial. Um personagem apontando para Cristo. Personagem que está ligado às coisas celestiais, às coisas sublimes. Observamos, por exemplo, na Bíblia, alguns deles. Ficaria aqui a noite toda falando sobre inúmeros personagens com as suas qualidades peculiares. Não é verdade? Mas vamos falar um pouquinho sobre Adão. Adão foi o primeiro homem da terra, o primeiro homem que nasceu, o primeiro homem que veio a este mundo. Através de Adão entrou o pecado no mundo. Então Adão, por ser o primeiro homem, ele foi feito alma vivente. E Cristo é chamado o último Adão. Adão, o primeiro homem. Cristo é o último Adão. Adão, pela sua desobediência, trouxe ou entrou o pecado no mundo. Mas Cristo, pela sua morte no Calvário, crucial no Calvário, nos trouxe o perdão. Adão morreu e não ressuscitou, mas Cristo morreu. E ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Assim como Adão, nós temos Abel. Abel foi chamado vaidade. Jesus era desprezado entre os homens. Abel ofereceu o maior sacrifício e Jesus, ele foi o próprio sacrifício. Abel, ele foi morto inocente e Cristo, ele também se tornou morto inocente como cordeiro mudo. Inocente porque ele morreu em nosso lugar. Abel foi chamado justo e Cristo, ele é justo dos justos. Abel, até hoje, o seu sangue é lembrado. E o sangue de Cristo é lembrado porque nos traz o perdão para todos os nossos pecados. O sacrifício de Cristo é importante, porque o sacrifício de Cristo nos trouxe a vida eterna em Deus. Um outro personagem também que nós podemos destacar aqui é Melquisedeque. Melquisedeque está registrado na Bíblia Sagrada em Gênesis, no capítulo de número 14, o verso 18 e o verso de número 20, do 18 ao 20. Melquisedeque era rei de Salém. Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era sacerdote. E Abraão levou o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo Melquisedeque sendo ele o sacerdote de Deus. Ele era o representante de Deus aqui na terra. Os sacerdotes, eles eram representantes de Deus, diferente dos profetas. Sacerdote era aquele que era mediador entre o povo e Deus. Profeta era mediador entre Deus e o povo. Esse sacerdote aqui, a Bíblia nos conta assim pouco sobre a sua vida. Entretanto, Melquisedeque, a Bíblia, quando menciona o seu nome, ele era sem pai, ou seja, não teve pai. A Bíblia não fala sobre a sua mãe e também não fala sobre a sua família. E muito pouco também, e não se fala sobre a sua genealogia. Ou seja, ele é um representante de Deus. Deus abençoe pastor Darlan, Deus abençoe Luiz Carlos, representante de Deus aqui na terra. Representante. Ele está representando o próprio Deus. Por isso, Abraão oferece a ele as ofertas e os dízimos. Um texto bíblico que está registrado, e são dois textos que eu acho muito interessantes também, dentro de uma tipologia bíblica, e é bom aqui observar as figuras e os personagens, já que estamos falando sobre personagem. Gênesis capítulo número 22, a Bíblia fala sobre Abraão, quando ele é provado. Deus lhe dá um filho, que foi o filho da promessa, mas quando chega no verso de número 1, do capítulo 22, Deus coloca Abraão à prova. Deus chama Abraão e pede o seu filho. Dá-me o teu filho, o teu único filho, a quem tu tanto amas. Conhecemos um pouco essa história, e eu sei que você já leu essa história, então depois você pode acompanhar e você vai ver passo a passo o que acontece.
Abraão pega o seu filho e ele leva até o monte para oferecer, Monte Moriá. E a Bíblia diz que ao pegar o filho, ele vai com os jumentos, ele leva lenha, leva o fogo, ele leva tudo aquilo que era necessário para poder sacrificar um animal. Só que o sacrifício não seria um animal, o sacrifício seria o seu filho. Abraão aqui, ele representa, ele tipifica Deus, que é o Pai. Isaque, ele representa o Filho, que é Jesus. O holocausto, para imolar um sacrifício, está sendo representado aqui, e representa ou tipifica a cruz de Cristo. E ao pegar o menino, eles vão subindo ao monte. E o menino pergunta: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Deus providenciou. Abraão cria que mesmo ele matando aquela criança, matando o seu filho, Deus poderia até ressuscitar. Mas Deus providenciou um substituto para Isaque. Já que Deus, aqui, o personagem é Abraão, está sendo representado por Abraão, e Isaque está sendo representado aqui, que representa Jesus, nós podemos ver nessa passagem bíblica que o sacrifício, quando é levado até o altar, que é o menino, que é Isaque, e quando ele vai matar a criança, Deus então traz um substituto. Mas no Calvário, Cristo, ele não teve substituto, porque a Bíblia diz que foi necessário que ele morresse, foi necessário que ele entregasse a sua vida por nós, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma outra passagem bíblica que está registrada também em Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo 24, que nos fala aqui nesse texto sobre um casamento. O casamento de Isaque e de Rebeca. E você conhece muito bem também essa história. Aqui aparecem alguns personagens, e nessa passagem bíblica de Gênesis, capítulo 24, nesse casamento, esses personagens também são figuras, embora o texto seja ele literário. Embora o texto seja ele literário, foi uma história realmente que aconteceu, isso aí é uma grande verdade, não tem como assim não acreditar, porque realmente aconteceu, mas dentro da passagem bíblica está simbolizando, está aí alguns símbolos que representam aquilo que é real, aquilo que é divino. Abraão aqui é o pai, Isaque, mais uma vez, é o filho, Rebeca, que é a noiva, representa a igreja. Havia os presentes também. Os presentes eram prata e ouro e vestidos. A prata representa resgate. O ouro representa divindade, a glória de Deus. Os vestidos representam os dons espirituais. Mas há um servo. Esse servo chama-se Eliezer. O servo é o Espírito Santo. O texto assim diz, toda essa história, você já conhece a passagem, que Abraão então pede para o seu servo, o criado, ir até Mesopotâmia para buscar uma noiva para o seu filho. E assim ele vai. Este servo coloca à prova a noiva. A noiva passa na prova. Ele toma essa noiva e vem pelo caminho. E até então, quando chega até o caminho, a metade do caminho, o texto vai dizer que há um encontro. E esse encontro é do noivo, Isaque, com essa noiva. Isso aqui é nada mais, nada menos do que uma história linda de um casamento. Uma história emocionante de um casamento. E o mais importante é que essa história, ela está tipificando a nossa história da igreja. Porque o Espírito Santo, que é Eliezer, ele está aqui preparando essa igreja.
adornando essa igreja, lapidando essa igreja. Deus enviou o servo, enviou o Espírito Santo, para poder preparar essa igreja para o grande dia, o dia da núpcia, o dia do casamento. Nós estamos aqui nos preparando para isso. E daqui a pouquinho de tempo, isso vai acontecer. Os presentes aqui, que é prata, primeiro presente, que foi dado a essa noiva, foi resgate. Nós somos resgatados do mundo. Fomos resgatados do domínio de Satanás. Fomos resgatados das mãos de Satanás. Fomos resgatados para viver uma vida com Deus e entrar no caminho para se encontrar com o noivo. Havia também o presente, que era ouro. Nós somos vestidos e revestidos do ouro, da glória de Deus. Ontem nós falamos aqui que esse corpo, ele tem dois significados aqui na tipologia. A nossa natureza humana e a natureza divina. Assim como Jesus teve as duas, sendo 100% homem e sendo 100% Deus, sendo 100% homem e 100% divino. Nós herdamos a natureza de Cristo quando o aceitamos como Senhor das nossas vidas. Nós somos vestidos e revestidos com a glória de Deus, com a glória do Pai, com a glória que é o ouro divino. Essa natureza humana, essa carne, ela volta ao pó, mas aquilo que é divino e celestial se transformará num corpo em glória e estaremos com Cristo para todo sempre. Se você crê nessa verdade, vai compartilhando, vai adorando a Deus, vai exaltando ao Senhor, porque o que há de vir virá e não tardará. Eu poderia ficar aqui falando sobre tantos outros personagens, assim como Moisés. Moisés também nos traz uma figura, nos traz algumas lições importantes que representam a pessoa de Cristo. Poderia falar sobre José, José que foi vendido, foi escravo, foi traído, assim como Jesus também. Moisés foi líder, também um tipo. Moisés, ele abriu o mar, dominou o mar. E Cristo é a fonte de água inesgotável. Ele é a fonte de água cristalina. Poderia falar sobre Boaz também. Boaz, como varão valente e poderoso. E Cristo, diz a Bíblia, que foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Poderia falar sobre Jonas. A Bíblia diz que Jonas, assim como esteve Jonas no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, o Filho de Deus esteve sepultado também 3 dias e 3 noites. Aí nós temos várias lições também, nós temos algumas passagens bíblicas que estão representando, que está tipificando também aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, assim como a coluna de fogo, o cordeiro pascual, a rocha, chamada rocha Horebe, a arca de Noé. A arca de Noé representa a salvação, representa Cristo, a graça, a oportunidade. Deus abençoe meu amigo pastor Davi Siqueira, Deus abençoe Nira, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Assim como a arca, Noé, ao entrar na arca, ele foi salvo, assim também, ao entrar na arca, a porta da graça, a porta da salvação, nós seremos salvos. E a porta é Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, sairá e encontrará descanso. Cristo é a porta. Poderia falar aqui também sobre a serpente de metal. Quando o povo de Israel foi infectado, né, por aquelas picadas das serpentes e chegando quase à morte, a Bíblia vai dizer que Moisés levanta uma serpente de metal e todo aquele que olhasse para aquela serpente
seria curado. Tem uma palavra profética de Deus aqui. Se você olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, você vai ser sarado, vai ser restaurado, vai ser livre de toda pandemia, de toda enfermidade, porque o Senhor, Ele é maior e Ele é o nosso grande El Shaddai, o grande vencedor, e nós cremos assim para a sua glória e para o seu louvor. Vamos falar um pouquinho sobre números na Bíblia. Numerologia bíblica. Numerologia. Os números na Bíblia. Veja que a Bíblia se divide em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso porque os números na Bíblia também, os números, não estão ali apenas por estar, por um acaso, porque todos os números na Bíblia têm um significado importante. Todos os números, seja ele em quantidade, personagem, seja ele através de objetos, mas tudo aquilo que é contado tem um significado muito importante para as nossas vidas. Mateus capítulo 10, verso de número 30. E até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Quem falou isso? Deus. Até mesmo os cabelos das nossas cabeças estão contados. Deus, Ele é um ser magnífico. Deus, Ele é um ser extraordinário. Deus, Ele é um ser maravilhoso, poderoso. Deus conhece cada cédula, cada grão, cada fio de cabelo. Deus conhece o ser humano por dentro e por fora. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece e sabe de todas as nossas necessidades. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Tudo aquilo que acontece embaixo do céu é permissão de Deus. Tudo aquilo que acontece na terra é permissão de Deus. Por isso, Deus conhece e sabe, e Ele conta, e sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. É interessante isso. Isso mostra a sua grandeza, o seu poder. É um universo tão grande. Ali está a Via Láctea, a cerca de 100 mil anos-luzes. Mas no raio de 100 mil anos-luzes, ali está o planeta Terra. E no planeta Terra, milhares e milhões. Mas Deus te vê, Deus te mediu, Deus te sonda, Deus te conhece. E Deus sabe quantos fios de cabelos há na sua cabeça. Se cair um, Deus já sabe. Se cair dois, Deus já sabe. Então, se você está ficando careca, não fique preocupado. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a nossa vida. Seu poder sobrenatural de Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, nós precisamos louvar mais esse Deus, exaltar mais esse Deus, porque é um Deus que se preocupa com cada um de nós. Então, a Bíblia Sagrada, quando fala sobre números, na numerologia bíblica, isso aqui não tem nada a ver com horóscopo, com sorte, nada disso. Isso aqui é numerologia bíblica, é os números da Bíblia e os seus significados. A Bíblia, por exemplo, apresenta 4 números que está associado a Deus. 4 números. É o número 3, o número 7, o número 10 e o número 12. O número 3, o 7, o 10 e o número 12. Esses 4 números estão associados a Deus. O número 3
ele está associado a Deus na sua perfeição divina. O número 7 está associado a Deus na sua perfeição espiritual. O número 3 está associado, perdão, vou aqui voltar, tá? O número 3 está associado a Deus na sua perfeição divina, o 3. O 7 está associado a Deus na sua perfeição espiritual. O 10 está associado a Deus na sua perfeição e comunhão ordinal. E o 12 está associado a Deus no seu plano governamental. Isso prova que Deus, ele é um ser completo em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele é, em tudo aquilo que ele representa. Deus é um ser único. E a Bíblia Sagrada está repleta de números, e cada número tem o seu significado. O número 1, ele está associado à unidade. O número 1 está associado à causa. O número 1 está associado à ordem. O número 1 está associado à identidade. O número 1 está associado a Deus. Deus é o único Deus verdadeiro, unigênito, Filho de Deus. Deus é o único ser perfeito, o único. O número 1 está associado a Deus. O número 2 já está associado à divisão, mas é o contraste. O número 2, por ser divisão, porque é necessário mais de 2 para que haja divisão. Mas também o número 2 está associado à dependência e está associado a amor. Para que haja amor, é necessário que haja a soma de pelo menos mais um. Por isso que o número 2, ele vem a ser contraste, mas também vem a ser a união. O número 3, ele está associado à trindade, está associado também à plenitude. O número 3 é um número rico na Bíblia Sagrada. O número 3, ele aparece no homem. Tricotomia, corpo, alma e espírito. O 3 aparece na divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O 3 aparece em tempo, manhã, tarde e noite. O 3 aparece também no tabernáculo, lugar chamado átrio, lugar chamado santo e santo dos santos. O 3 está associado também, você quer saber? Então deixa para lá, amanhã nós temos mais assunto e vamos continuar em nome de Jesus. Veja que o 3 é importante, mas o 4 também é importante. O 4 está associado aos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. O 4 está associado ao governo divino, ao governo de Deus. Ele governa sobre os 4 cantos da terra, de norte a sul, de leste a oeste. Ele é o nosso dominador, é aquele que domina sobre os 4 cantos da terra. O número 5 está associado à graça, à oportunidade. O 5 na Bíblia está associado também às 5 colunas que havia entre o átrio e o lugar chamado lugar santo. 5 na Bíblia é graça. O número 6 na Bíblia é um número que está relacionado ao trabalho. É um número que está associado ao homem. No 6º dia, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O número 6 é um número que está associado a trabalho. Precisamos trabalhar. Temos que trabalhar, temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar parado. É o número de Deus que está associado ao homem para o trabalho. Então temos que trabalhar. Mesmo em quarentena, nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar parados, senão aí começa a vir os problemas. E aí nós temos que fazer alguma coisa. O número 7 é o número que está associado à perfeição.
é o número que está associado às Sagradas Escrituras e associado também com Deus. 7 na Bíblia aparece assim em vários textos, em várias passagens. Só em Apocalipse, 7 aparece mais de 47 vezes. No Apocalipse, fala sobre 7 castiçais, 7 selo, fala 7 trombeta, havia o castiçal, 7 hastes, o número 7 está associado à perfeição, está associado a Deus. A perfeição em Deus. É por isso que o número 6 está associado ao homem. O número 1 está associado a Deus. Nós só podemos chegar a uma perfeição se você somar 6 com mais 1, que é Deus. Porque eu, com Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, eu, sem Deus, sem Ele, nada podemos fazer. Nós só somos alguma coisa porque temos aquele que é o 1 da nossa vida. Ele que está no centro de todas as coisas. E é o número 1 do nosso viver. O número 8 está associado a Jesus. No grego é a soma 3 vezes o número 8. 8, 8, 8. É por isso que Satanás ele procura em tudo imitar a Deus. Ele tem um número da besta, 666, 666. Isto porque o número de Jesus no grego é 888. O número 9 na Bíblia está associado, relacionado a julgamento do homem e as suas obras. O número do juízo de Deus, o número 9 está associado também aos dons espirituais. Está associado aos frutos do Espírito. E quando fala sobre fruto do Espírito, na verdade é um, que é o amor. Os demais são virtudes de amor. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. O número 10 está associado à perfeição na ordem divina. 10, perfeição na ordem divina. Aí vem as 10 pragas que foi lançada no Egito. As 10 pragas. Perfeição na ordem divina. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa alma. Nos livre de todo mal. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Amanhã estarei falando, já entrando sobre o tabernáculo. Vamos falar as ofertas do tabernáculo. Quais foram as ofertas, os materiais que foram usados para a construção do tabernáculo. Toda a estrutura do tabernáculo vai ser algo assim lindo, espetacular. Eu tenho certeza que durante o decorrer dessas aulas, Deus vai ministrando no seu coração, Deus vai ministrando e fortalecendo a sua alma, Deus vai te dando a bênção que você precisa nesses dias que nós estamos atravessando. Tabernáculo divino, tabernáculo santo, tabernáculo sagrado, tabernáculo de Deus, o templo de Deus, a morada de Deus, santuário de Deus, santuário do Altíssimo. Deus habita no meio do tabernáculo. Deus se manifesta no tabernáculo. A glória de Deus no tabernáculo. E vamos observar algumas coisas muito importantes do tabernáculo. Por que que Deus ele pediu para que o povo construísse um tabernáculo? Por quê? Qual a razão? Então vamos descobrir ao longo do nosso estudo. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar ao seu coração em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você. E se você quiser assim, coloque aí o seu pedido, vamos orar e clamar ao Senhor. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos falar com Deus. Nós falamos, inclusive, sobre um material e todo esse estudo
que os irmãos queridos estão acompanhando, nós temos aqui, ó, esse material. Aqui está o roteiro de tudo aquilo, todo o conteúdo que temos falado durante esses dias. De tipologia bíblica, numerologia, o tabernáculo, está tudo aqui, ok? Quem quiser e puder ter esse material, você me dá um alô aí, eu tenho como enviar para você, tá? Isso aqui é apenas um investimento simbólico de R$15, ok? Apenas um investimento simbólico. Podemos dar para o SEDEX e abençoar a sua vida em nome de Jesus. E eu já estou providenciando um certificado para essa conferência. Durante esses dias que estamos aí atravessando de quarentena, você vai lembrar desses momentos de comunhão. Então vamos aqui preparar um lindo certificado. Inclusive hoje eu vi, foi o Tiago. Ele postou aí nas redes sociais um lindo certificado. Ele já imprimiu o seu certificado do curso que nós fizemos aqui, que foi Escatologia Bíblica. E eu achei assim algo divino. Parabéns, que Deus abençoe a sua vida. E aqueles que fizeram assim, pode também fazer da mesma forma, ok? E dessa conferência de tipologia bíblica, dessa conferência, vamos também elaborar um certificado. Você vai poder imprimir o certificado, colocar o seu nome da conferência de tipologia bíblica online, ok? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Deus abençoe Marcos, Deus abençoe Amável, Deus abençoe a todos aqueles que estiveram conosco. Deus abençoe Rita, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Você crê? Tudo é possível ao que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Nosso Deus e Pai, neste momento, nós estamos na Tua presença. Louvamos ao Teu nome, adoramos a Ti, ministramos a Tua palavra. Continua abençoando o Teu povo, derramando bênçãos sem medidas sobre cada vida, sobre cada família. Nós entregamos em Tuas santas mãos e louvamos a Ti, Senhor. Livra-nos de todos os vírus, livra-nos desse vírus maldito, Senhor, dessa pandemia. Livra-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos fortalecendo e nos guardando no Seu grande amor. Deus abençoe, graça e paz. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário. Eu tenho certeza que a bênção do Todo-Poderoso está na sua vida, na sua casa, na sua família. Seja alcançado pelas bênçãos do eterno Deus. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.